Mas a minha paixão com a aromaterapia, ela surgiu justamente por uma necessidade que eu observei no balcão da farmácia de ajudar as pessoas a cuidarem da saúde. Qual que é a grande busca? É pela saúde. Então, quando a gente está do lado de cá, vendo tanta gente doente, eu, como farmacêutica, a gente sabe dos efeitos colaterais que os medicamentos podem causar, e além disso tudo, são tratamentos que são, digamos que subjugados, digamos assim, são mal utilizados, mal realizados, mal feitos. Então, isso acaba trazendo problemas maiores. Hoje, no Brasil, existe uma cultura da automedicação. Isso não é proposital, né? Se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, né, que isso é muito mais evidente que aqui, aqui é por uma carência de orientação, pura e simplesmente. A pessoa se vira, ela quer se virar, porque às vezes ela não tem acesso na velocidade que ela precisa de um profissional de saúde, e o farmacêutico é aquele cara que está lá na farmácia, que o cara vai lá e fala, olha, ô, seu João, doutor José, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Mas a minha paixão com a aromaterapia, ela surgiu justamente por uma necessidade que eu observei no balcão da farmácia de ajudar as pessoas a cuidarem da saúde. Então, qual que era a abordagem? As pessoas chegavam para mim e falavam assim, Mayra, você tem o... Ah, eu tô com continência urinária. Ah, eu tô com dor nas costas. Ah, eu tô com uma dor de cabeça que não passa. Ah, eu quero emagrecer. Então, as pessoas deposita uma expectativa em cima do medicamento, seja ele industrializado, seja ele manipulado, mas aquela expectativa que aquilo fosse resolver o problema delas. Por pura falta de conhecimento. E às vezes aquele medicamento, ele vai tratar sim, mas ele vai trazer vários outros problemas. Mas quando a gente para na concepção ali, na origem, na causa do problema da pessoa, a gente percebe que aquele medicamento, muitas vezes, nem era desnecessário. Uma coisa que me marcou muito enquanto eu estava na universidade é que eu estava no primeiro ano de faculdade, e a gente fez um trabalho muito grande lá, uma parceria do hospital com a universidade, onde a gente começou a analisar prontuários de pacientes. Então, foi dividido em grupos, era um trabalho da faculdade. E aí, a minha turma, a gente ficou com pacientes na UTI. E Uau! aí, uma coisa muito interessante, que eram dois desafios. Um era traduzir o prontuário, que naquela época era tudo à mão, né? Hoje em dia está tudo Médico é aquela informatizado. letra famosa de médico, né? Traduzir, a gente já começou a aprender ali. Mas sabe o que é o mais assustador ali de tudo? Que tinha pacientes internados na UTI que consumiam em torno de 35 medicamentos diferentes. Uau! 35. Meu Eles são, Deus! lógico que eram pacientes na UTI, casos graves e tudo mais. Mas aí a gente começou a analisar. E esse hospital, inclusive, fica em Belo Horizonte. O dono do hospital, diretor do hospital, ele era médico também, lógico, e ele falou o seguinte: eu queria que vocês analisassem essa prescrição. Porque o que acontecia? O paciente recebia uma medicação para um tratamento de uma coisa X. Aí aquele medicamento causava um efeito colateral. Aí o que eles faziam? Prescreviam um medicamento para combater o efeito colateral. Ou então, às vezes, era se trocasse o tempo, o horário de aplicação já era o suficiente para evitar aquele efeito colateral ou alguma interação medicamentosa. Então, o que a gente percebeu? Essa questão de você ir lá prescrever por cima, e prescrevendo por cima, e prescrevendo por cima, além de você intoxicar o paciente, aumentar o tempo dele no hospital, diminuir, né, o processo de recuperação, isso se ele se recuperar, evitar de ter alguma sequela, porque casos de hepatite medicamentosa são muito comuns, falências renais, né? Eu acho que você sabe muito bem disso, né, Paulo? Sim. Então, assim, a gente sabe do comprometimento do organismo em relação a tudo isso, mas precisa de uma inteligência por trás para poder analisar todas essas prescrições. E foi o que a gente fez. E o resultado foi assustador. Então, além disso, a Vocês economia. entraram com óleos essenciais ali naquele momento? Não, ali não, mas assim, ali surgiu a consciência do Ah, que entendi. realmente tem a necessidade. E aí a gente começou a perceber o seguinte, que era muito medicamento e que não precisava tanto. Porque para tratar a doença principal não precisava de todos aqueles medicamentos, fora economia para o hospital. E aquele hospital, né, na ocasião, era um hospital que era um hospital beneficente, ele era sobrevivia de doações, então isso poderia ajudar outras pessoas. Mas aí depois disso, aí à medida que o tempo foi passando, a gente começou a perceber que as práticas integrativas começaram a entrar nos hospitais. Isso eu não estou nem falando aqui na nossa casa, tá? Eu vendo isso, tudo isso, foi construindo um conceito, uma vontade dentro de mim, perceber o seguinte: qual é a minha contribuição como farmacêutica para a sociedade, para que elas não fiquem doentes? As pessoas não
ficar doentes. Lógico, a doença ela acontece, mas essa falta de cuidado, essa falta de atenção, né? Eu Existe digo para um. as pessoas assim que adoecer, a gente não tem controle sobre adoecer ou não adoecer, mas a gente não pode normalizar o processo do adoecimento como uma coisa inevitável, né? Porque Exato, muita coisa é evitável, né? Principalmente sim. assim, as coisas mais comuns que são problemas comportamentais das pessoas, como aumento do colesterol, doenças ligadas ao tabaco, ao consumo de álcool, à alimentação, doenças ligadas à falta de atividade física, ou seja, são perfeitamente evitáveis, né? No sentido de que elas estão mais ligadas com o nosso comportamento do que com um mau funcionamento do corpo, né? Além de doenças ligadas ao estresse, né? Muitas Sim, pessoas ansiedade, têm Sim, com ansiedade, estresse. certeza. elas causam um grande dano oxidativo no organismo e que são coisas que são problemas comportamentais, né? Sim. O câncer hoje, né, é considerado praticamente uma doença que provém do comportamento, né, Comportamento, Mas exatamente. da maneira como você acaba escolhendo viver a vida. Não, e ele é tão multifatorial, né, que fica até difícil da gente entender o que está acontecendo. Às vezes a pessoa se responsabiliza, é a genética, é meu estilo de vida, o que que eu fiz, eu tomei aquela vitamina. Então, a pessoa imagina que é algo que aconteceu com ela naquele momento, mas na verdade isso é um Sim. acúmulo, né, sim, que a gente vai ali, fora a questão, lógico, a questão predisposição genética, ela, se você tem isso, aí que você tem que ligar o alerta aí vermelho, né? As pessoas acabam sendo relapsas com o próprio corpo, essa é bem a verdade. Então, a gente tem que criar essa consciência também. Eu acho que quando vocês falam assim, autor da própria saúde, isso é genial, né? Nós somos autores da nossa própria saúde, nós somos constrói a responsáveis, né, saúde que a gente quer pelo nosso experimentar na corpo. nossa vida. E nosso corpo é o que é o nosso veículo, né, para viver e viver bem. Então, a gente vê sofrimento. Então, o que me deixa assim bem encorajada até a estudar o tempo todo, que a gente não para de estudar um minuto, é ver esse sofrimento. Então, por que a pessoa está sofrendo? Será que poderia evitar esse sofrimento? E, assim, na maioria das vezes poderia, com Com certeza. informações, assim, precisas, que a gente, no dia a dia, a gente consegue ali inserindo, né, em quem está ao entorno da gente. A internet foi algo maravilhoso, que a gente consegue pulverizar essas informações, a gente não fica ali Vou só no falar para balcão você. da farmácia. Como é que ela chama? A internet, né? Internet. Internet é um remédio para a ignorância, mas também é uma arma na mão das pessoas, né? Eu vou falar para você. Às vezes Também. uns alunos É, que meus é têm algumas coisas que democrático, eu né? falo, meu Deus do céu. Tem que saber o É que faz com verdade. ela, senão não É adianta. verdade. Por isso que a gente tem que ensinar a analisar a informação. Mas voltando ao Isso. caso do hospital, olha só que interessante, como é que essa mentalidade muda, até mesmo quando pega na economia. Se a gente faz uma comparação com o Japão, por exemplo, teve uma época que o Japão eles estavam tendo muita despesa com tratamentos em hospitais lá no Japão. Então, eles fizeram um consenso, reuniram, né, o sonho que acontecesse isso aqui no Brasil, e eles chegaram à seguinte conclusão, de que as pessoas tinham maus hábitos de vida. Então, ao invés deles começarem a investir em tratamentos e comprar mais remédios, investir em tecnologia para mais remédio, antibiótico da última geração, que a gente sabe que também, né? Peraí, não é bem assim? Eles fizeram o seguinte: vamos educar as pessoas, vamos ensiná-las a viver melhor, controlar o estresse, entender os limites do próprio corpo, a tomar chás, a escolher os alimentos, porque a saúde começa lá na feira. E aí eles começaram a fazer isso e teve uma diminuição absurda dos casos de muitas doenças, principalmente doenças crônicas como diabetes, hipertensão, infarto, essa questão de a pessoa ter AVC, problemas cardiovasculares, que a gente entende, né? E fala assim, entende que é físico, foi manifestado de forma física, mas ela começa lá no estresse, aquela coisa toda, e a má Justo. alimentação vira uma bomba relógio. É Então, isso. pensando nisso, né, a gente percebe que aqui no Brasil isso tem mudado. Ainda falta muito aí, um terreno enorme para gente desbravar, mas isso tem mudado a partir do momento que eles criaram as práticas integrativas. E aí eu separei um trecho aqui que está escrito lá no SUS, tá? Isso aqui Fala não aí. foi eu que inventei. Quando a gente fala de práticas integrativas, o que é prática integrativa? Tem muita gente que fala assim, é algo que eu complemento o tratamento, é algo que eu vou ajudar ali um tratamento específico. Mas, na verdade, conceitualmente, a prática integrativa, olha só, gente, dá ênfase na escuta acolhedora no desenvolvimento do vínculo terapêutico e a interação do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Então, isso é questão de saúde. Com Eu não é certeza. só o que tem em
Sim, mas o que está em torno? Eu tenho que conviver com o meu ambiente. Então, se você mora numa cidade como São Paulo, né, com o clima daqui, com a poluição daqui, com o estresse, né, que envolve essa cidade, esse ambiente eu tenho que me adaptar a ele, ou eu vou embora. Ou se você está no campo, também tem alguns problemas. O excesso de exposição solar, a falta de alguns recursos, então, assim, ó, a falta de alguns hábitos, a falta de acesso a determinados recursos. Então, assim, a gente tem que analisar essa questão ambiental. E essa questão ambiental também não é só física, ela é emocional. Como é que está o ambiente da sua família, o ambiente do seu Claro. trabalho? Dentro Aí da eu sua começo. casa, né? Às vezes os Exato. problemas eles são tão mais a origem do problema ela é muito subjetiva. Às vezes não é um Sim, vírus ali, é o vírus tal que veio ou a bactéria tal. Não. Às vezes é uma questão de relação entre as pessoas, de postura diante dos problemas, diante da vida. E isso vai. Por que uma pessoa vai ficar depressiva? Porque uma bactéria, sabe, invadiu ela, infectou ela? Não. Ela vai ficar por questões internas dela, é o ambiente interno dela, é o ambiente doméstico ali, familiar, é o ambiente do trabalho dela, da cidade dela, e aí isso vai se ampliando. Né? Quando você liga a televisão e você escolhe assistir aqueles programas policiais que só mostram desgraça no mundo, você está escolhendo vamos dizer assim, um processo que causa um monte de problemas dentro de você. Aumenta a sua ansiedade, aumenta o seu nervosismo, compromete seu sono, seu intestino não funciona direito, seu estômago não funciona direito, as suas dores pioram. Mas só porque eu assisti o programa? Sim, Sim. porque você tem aquela descarga de cortisol, de é, adrenalina no seu organismo, aquela tempestade de citocina inflamatória para todo lado, porque você viu aquele programa de televisão. Tem essa questão da escuta, né, que a Mária colocou ali, que aparece nas exatamente. práticas integrativas. Essa escuta hoje no comportamento social, ela praticamente não existe, né? As pessoas não se ouvem, né? Elas não se ouvem, elas não ouvem o meio. E trazer as pessoas para essa consciência é muito importante. Isso é uma coisa que a gente vê acontecer muito Sim, dentro das práticas integrativas na função do terapeuta, né? Quando a gente fala em saúde, o sim, terapeuta com talvez certeza. seja o profissional que mais tenha essa escuta ativa com as pessoas, trazendo consciência, trazendo autoconhecimento para que as pessoas ouçam. Porém, é um caminho que precisa ser traçado com consistência. Porque nós temos dentro dos Sim, nossos, né? Você também tem os alunos dos programas de formação que você desenvolve com os óleos essenciais. Nós temos aqui dentro dos programas de plantas e temos muitos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas. E quando as pessoas vão até o consultório dessas pessoas, seja ali num posto do SUS ou numa clínica particular, eles relatam a dor deles. Que é o fato da pessoa chegar ali com um problema que ela vem tratando, uma hipertensão há 25 anos, tomando uma medicação que não funciona. Aí aquele médico é. vai falar para ele, olha, vamos olhar um pouco, então ele vai lá e aplica a anamnese, né? Vamos olhar um pouquinho para você, para o seu comportamento, para sua rotina, suas relações, e aí ele vai e sugere para aquela pessoa, além das mudanças de hábito, tomar um chá ou fazer um suco para controlar a pressão. O ser humano que foi na consulta sai ofendido, porque ele queria remédio. É. Então, assim, nós estamos do lado de cá fazendo um trabalho massivo, consistente, embasado para conscientizar os profissionais de saúde para se abrirem para as possibilidades do que o tratamento integrativo, as práticas alternativas têm, mas as pessoas precisam se abrir para entender que estamos aqui propondo o melhor para a vida delas. É uma educação para viver, né? É o caminho que muito bem o Japão escolheu, porque é a única maneira, né? É maneira Isso verdadeira. da longevidade, né? A Sim. questão é a busca pela longevidade, e eu trabalhei com medicina preventiva muitos anos, e o que eu vi é o seguinte: tinha lá, tinha senhor de 90 anos, né, que estava bem, mas ele queria estar bem, não que ele queria ser independente. Entendeu? Ele não queria depender de alguém cuidando dele. Ele queria ter relações sexuais, ele queria ter vida sexual ativa. Ele quer isso, ele busca isso. Então, assim, o que que é ser independente, né? Isso que é interessante, que a pessoa ter saúde, ela se sentir bem, ela ter saúde de verdade. É claro que com o envelhecimento a gente tem nossas limitações, mas o que que a gente pode fazer para a gente chegar bem lá com 90 anos, 95, quem sabe 100 anos, né? E não Porque a gente adianta, vê né, pessoas Maia? com São as muita nossas escolhas agora, aos 30, 40, Exato. 50 anos, que vão dizer como a gente vai chegar
aos 90 ou se a gente vai chegar aos 90. Olha, viver muito nós vamos. A ciência já disse que nós vamos viver, né? Inclusive, virando a curva dos 30 de 2030 aí, estima-se que nós vamos chegar com muita facilidade aos 90, aos 100 anos. A questão é viver muito e viver bem. É isso aí. Você quer ser uma pessoa que vai chegar aos 70, 80, 90 anos, fazendo suas viagens, comendo bem, dançando, se divertindo, tendo memória para isso. Fazendo sexo, Que é importante. Ou chegar aos 90 anos, sendo empurrado numa cadeira de rodas, tendo que tomar remédio para digerir, remédio para comer. Eu já falei para a Paula. No sofrimento, né? A pessoa fica sofrendo. 90 anos que ela me coloque no sol todos os dias para tomar sol. Porque... Tem que tirar do sol também, né? Não é só colocar no sol não dá, tem que pôr e tirar. É bem Nada, isso. Eu vou chegar serelepe aos 90, eu e a Paula vamos estar escalando árvore, pulando de cachoeira, vocês vão ver, saberão de mim ainda, o mundo falará de mim. Só quero lembrar. Vamos ver. O seguinte, esqueceu de falar para o pessoal aqui para clicar no link e se inscrever no canal do portal. Se você está aí pelo nosso canal do YouTube, pelo canal do Autor da Própria Saúde, vai para o canal do portal até, se inscreve e liga o sininho também. Isso é muito importante.